Muito bom dia, muito bom dia. Vamos lá, iniciando aqui mais uma sessão. Tivemos já alguns bons takes. Vocês vão ver e poder acompanhar aqui que foi bem simples a entrada. Beleza, galera? Como é que já tá chegando o áudio aí pra vocês aí? Tá tudo certinho? 0 a 10? Como é que tá o áudio aí? De 0 a 10 aí, como é que tá chegando o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Bom, já que o áudio tá chegando bem para vocês, a gente já vai iniciar aqui. Fazer uma explicação básica para quem está chegando pela primeira vez. Essa é uma sessão de análise de mercado, onde a gente estuda as técnicas da análise gráfica para fazer tomada de decisão. Tá? Então a gente busca as entradas baseadas em algumas confirmações de price action. O que é price action? Price action é a ação do preço. Então a gente espera o mercado fazer uma ação para depois tomar a decisão de tentar acompanhar o movimento do mercado. É claro que não existe hoje ainda, eu acho que nunca irá existir, nenhum tipo de estratégia ou de setup que seja 100% que dê, né, 100% de acerto. Como assim? É que todas as vezes que você entrar, você vai lucrar, tá? Então, isso não existe. Por melhor que seja o trader, ou melhor que seja a estratégia que você possa escolher, o mercado, nesse momento, ele sempre será soberano, né? Então, ah, existe sim a possibilidade de uma vez ou outra você não ter a sua análise tendo lucro e sim apresentando perdas e tudo mais. Por isso que é o mercado de renda variável, você pode ganhar e pode perder, etc, etc, ok? Então, o mercado financeiro, ele é desse jeito. E aqui a gente vai observar, a gente vai fazer um breve resumo do que foi ontem, baseado nas análises que nós entregamos ontem de manhã, e vamos também já estabelecer aqui algumas novas oportunidades. Ok? Então vamos começar pelo ouro. Ontem a gente fez uma entrada de venda, a gente encontrou uma região onde a gente identificou a possibilidade de reversão, né? Ou seja, dele começar a apresentar para a gente uma queda do preço, e nós fomos surpreendidos aqui com o movimento que atingiu o nosso stop loss. Então aqui nós tivemos uma perda aqui de 20 pips ou 200 pontos aqui no ouro, tá? Então essa aqui foi uma operação que a gente perdeu. Já no euro dólar por enquanto já está dando para a gente aqui 25 pips de lucro, já fez um potencial acima de 30. A operação já se encontra livre de risco. Uma operação como essa aqui eu não tenho nenhum risco de perder dinheiro, porque o meu stop loss já está no break-even. E aqui nós tivemos a confirmação de entrada ontem às 10 horas, se não me engano. Foi nessa vela aqui. Era o que a gente precisava, de 9 horas. Era o que a gente precisava para tomar decisão, essa vela. Né? Então ontem, na explicação, eu falei, ó, tá querendo romper, tá querendo romper. Se fechar abaixo da resistência, né? Então aí vai dar para a gente fazer a entrada, e foi o que aconteceu. Fechou abaixo da resistência, efetuamos a entrada. O mercado ficou um pouquinho aqui no drawdown, depois
Quando abriu a sessão de Tóquio e Sydney, o mercado já fez um movimento de baixa. Agora está fazendo uma bandeirinha aqui, provavelmente uma continuação desse movimento. Tá? Então, por enquanto, essa ordem ainda está aberta. GBP/USD, uma entrada limpa, 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 limpa. Tá? Nós só esperávamos que fizesse esse movimento de rompimento, pullback e continuação. Então foi exatamente o que aconteceu. Olha só, mercado respeitando a resistência depois do rompimento. Então entrada muito simples de se ter feito, tá? E aí já alcançando mais de 115 pips de lucro, podendo agora a gente ter uma nova oportunidade. O mercado já fez um rompimento, já tocou aqui em cima no nível de suporte anterior, que seria esse nível aqui. Já chegou lá e também já tocou no nível de suporte diário. Então a gente já tem aqui alguns níveis já interessantes, ó. O mercado já não está conseguindo subir mais, né, ou chegar lá em cima. E a gente pode sim encontrar aqui talvez uma oportunidade de continuação, tá? E talvez uma nova entrada. Então vou aqui para o gráfico diário. Então isso aqui são os próximos níveis que a gente pode encontrar. Nós estamos neste nível aqui, desse suporte aqui, tá? Vou pegar essa linha que está cá em cima, vou colocar aqui embaixo. Aqui a gente tem uma mínima que a gente pode encontrar também o nível de suporte, que lá é 1,19 de BPUSD derretendo, né, galera? Ok, então nós estamos agora nesse nível de suporte diário. Se ele continuar, ele poderá simplesmente encontrar o próximo nível de suporte em 1,19, ok? E aqui em cima, deixa eu ver, vou tentar modificar aqui alguma coisa, pegar essa daqui, joguei aqui, vamos ver como é que ficou, se coincidiu com alguma coisa. Não. Então, pera aí. Esse nível aqui, esse nível aqui é o nível, esse fundo aqui. Entendi. Então tá. Beleza. Agora sim, gráfico de 1 hora. Então nós temos aqui alguns obstáculos, ó. Daqui para cá, são 30 pips, já é um preço já um pouco mais complicado. Deixa eu ver só que eu não decorei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no calendário econômico de hoje. Hoje tem notícia no dólar. 11 horas da manhã. Acho que tem notícia no dólar. Teve breaking news, ó. Sem acordo, está chegando alguma coisa na União Europeia. Breaking há 4 horas atrás. Eita, nós. Então é isso aí, galera. Provavelmente uma continuação aí desse movimento de baixa aqui da Libra, tá? Existe um nível aqui que eu encontro, que eu acho que seria um nível mais forte. Olha só, o preço ele já beliscou lá em cima, né? Essa vela aqui de alta, tá? O preço já beliscou lá em cima.
Ele já beliscou. Então ele já veio aqui, nessa região. Tá? Ao mesmo tempo, ele está exatamente numa zona aqui do suporte diário. Então o que a gente pode fazer? A gente pode aguardar o preço se distanciar mais e depois ele fazer um pullback e aí sim, respeitando a resistência, a gente entra numa venda para pegar mais 90 pips, mais ou menos. Beleza? Então, como é um suporte diário, é muito mais forte do que essa possível resistência desse fundo aqui, ó. Aqui nós temos o fundo, o mercado ele já deu uma beliscada lá, tá aqui agora embaçado pela resistência igual que se torna uma resistência diária, né? Então tá aqui numa região que ele fica muito difícil a gente poder entrar, cara. Não dá para entrar vendido aqui nem comprado. Então a gente vai esperar o mercado se distanciar um pouco mais, fazer um pullback, se respeitar a resistência, aí a gente entra na venda, ok? Então, vou colocar essa setinha aqui assim, ó. Vamos esperar o mercado se distanciar um pouco mais dessa região, fazer algumas velas de venda aqui, depois um pullback mais definitivo. Se não der para entrar, não deu. Beleza? Simples assim. Já passamos pelo ouro, né? A gente tomou um stop loss ontem no ouro, tá? Galera, vamos deixar as perguntas para o final, porque senão a gente vai ficar aqui batendo um papo e não vai estar analisando o mercado. Então a gente tem muita oportunidade para estar olhando e acompanhando e a gente não pode ficar deixando essas oportunidades passar. Ok? Mês de setembro está aí, essa semana já é uma semana mais interessante para todos nós por conta das notícias, né, do payroll e tudo mais. O mercado ele fica um pouco mais difícil de analisar, porque ele faz movimentos que fogem um pouco do padrão, tá? Mas ao mesmo tempo a gente conseguiu já uma boa parcela de lucro, né, nas operações de ontem para hoje, né? Tanto no euro dólar quanto aqui no GBP/USD já pegamos um lucrinho bacana, tá? E aí os links das análises eu envio sempre no final para enviar tudo de uma vez só. Bom, o SDCAD não deu confirmação, a gente aguardava um movimento mais limpo, né? Então ficou, eu confesso que aqui ficou difícil a decisão para tomar de entrada ou não na operação, porque aqui em gráfico de uma hora você tem um, um falso rompimento e no gráfico de 4 horas você não tem o falso rompimento. Você, na verdade, no gráfico de 4 horas você tem um falso rompimento. Essa é a questão. É que o mercado ele foi na tentativa de romper, depois ele desce com força, chega no fundo aqui e começou a subir de novo, tá? E no gráfico de uma hora, a gente percebe que o movimento que ele fez foi um falso rompimento também, tá? Então isso aqui dá dúvida de fazer uma entrada, tá? Faz essa vela aqui, eu pensei, agora ele vai continuar. E aí ele para exatamente no suporte. E aqui ele vem nesse movimento aqui, ó, ele deixa pra gente uma margem de dúvida de novo. E aí, se tivesse feito alguma entrada, essa entrada seria no final dessa vela lá em cima. Só que aí foi nessa madrugada, não tem como. Eu não acordei 4 horas da manhã para operar, né? Então, provavelmente aí a gente perdeu alguma coisa, tá? Então, o SDCAD continua no movimento de alta agora, rompendo a resistência. Então, ele conseguiu romper a resistência, provavelmente ele vai parar lá em 1,34. Provavelmente.
Então ele pode vir parar em níveis como este aqui, de 1,34, ou seria essa resistência aqui atrás, ó. Percebe essas pontas de resistência aqui, ó, bate exatamente no preço de 1,34, que é um preço psicológico de mercado, né? Esses preços arredondados são níveis psicológicos que eles chamam. Tá, então provavelmente ele vai chegar até lá. E tá indo. Hoje tem notícia no CAD? Não. Só no dólar mesmo. Então, como tem notícia no dólar, fica mais difícil ainda a gente estabelecer aqui um parâmetro de entrada aqui agora no SDCAD. Está inviabilizando aqui a entrada. Se o mercado faz um pullback e realmente respeita essa região como suporte, tá? Aí daria para fazer uma entrada futuramente. Por enquanto, o SDCAD vai passando e a gente vai observando. Já aqui no SD franco suíço, ele deu para a gente a confirmação. Deu a confirmação, fez o rompimento, voltou, testou suporte e não teve condições aqui, forças para continuar. E está aqui agora, quase tocou o stop loss, mas provavelmente vai tocar daqui a pouco. Então a gente vai perder mais uma operação aqui também. Ou seja, a gente fez 30 no euro dólar, 115 no GBP/USD. Estamos agora perdendo 20 no SD franco suíço e perdendo 20 no ouro, tá? Ficando com saldo positivo ainda. Agora, o SDJPY acabou de fazer um padrão M, né, que a gente fala. Fez um M. E ainda tem esse nível que é o que a gente está esperando, o nível de resistência que já foi utilizado aqui atrás como nível de suporte. Nós queremos agora ele sendo novamente testado como resistência. Se o SDJPY fizer esse movimento e testar como resistência, tá? Se ele fizer esse movimento testando essa aqui como resistência, nós teremos uma entrada de venda no SDJPY. Então, fiquem atentos a movimentos e a repetições de padrões, tá? O que a gente precisa ver é isso aqui, ó. Vela de venda fechando abaixo dessa linha. Vela de compra, perdão. Velas de compra fechando abaixo da linha. Olha só. Isso aqui é uma vela verde, essa vela verde aqui. Olha essa vela verde. Ok? Olha só essa vela verde aqui. Então a gente precisa ver isso. Bateu aqui, fechou abaixo, nós teremos o gatilho de entrada logo aqui e vamos vender. Stop loss provavelmente vai ficar acima desse topo, tá? Então aqui seria uma posição com 20, tá, 20 pips tá bom. 20 pips de stop loss e aí você pode trabalhar aqui a razão risco-retorno de 1 para 3, que eu acho a melhor razão risco-retorno. Ou seja, se você arriscar 20, você vai atrás de 60 de alvo, no mínimo, né? Ok? Então você pode ter aqui a razão de risco-retorno para 3. Enias, por que você não coloca o sell limit logo aí? Bom, porque ele pode romper, ele pode fazer isso aqui, ó. Concorda comigo que tem vela de venda, vela de compra fechando abaixo da linha de resistência? Tem. E o que aconteceu depois? Ele rompeu. Então o mercado ele é soberano, galera. Ele não está aqui para nos obedecer. Quem dera, né? Então, o mercado ele é vivo. Ele tem vontade própria. Ele não tem a nossa vontade. Infelizmente, ele não tem a nossa vontade. Então a gente precisa só ter um pouquinho de paciência e ter as confirmações. E mesmo tendo as confirmações, ele pode fazer movimentos que a gente não esteja esperando, tá? Então,
A gente precisa ter essa consciência e entender essa situação. Tá? Então, acabou de fazer um padrão M, não é um padrão harmônico que eu consideraria, apesar de que tem tem todas as possibilidades de sim atender as especificações de um padrão, tá? Quem não sabe o que é um padrão harmônico são, como o próprio nome diz, são padrões de movimentos que o mercado repete, que ele faz no passado e se repete no futuro, obedecendo, é claro, a várias regras que utiliza-se da estrutura de ondas de Elliott com retração e expansão de Fibonacci e um monte de coisa aí, velho, que você agora talvez não vai entender nada. Então não vou nem comentar mais aqui, esquece. Mas tá aqui a possibilidade. Beleza? Não é para colocar cell limit, a não ser que você queira, mas eu gostaria muito mais de ter confirmações de entrada. E aqui no risco retorno de 1 para 60, de 1 para 3, provavelmente a gente poderia pegar o nosso take lá no fundo, tá? Então o SDJPY se mantém aqui agora uma análise mais atualizada para a gente acompanhar hoje. Hoje. O áudio SD não chegou nos níveis, né? Ficou muito distante, mas ele encostou no suporte e rebateu, mostrando para a gente o nível de correção, tá? Então, como ele ainda está numa LTB aqui, acabou de romper, né? Como ele ainda está numa região onde nós temos, agora, deixa eu só dar uma ajustada aqui, está quase rompendo. Tá, então, como ele ainda está numa região aqui, a gente aguardava, na verdade, que ele fosse fazer um movimento de rompimento do suporte ou até mesmo de retração, né, e mudar toda a direção. A gente olhou isso aqui no gráfico diário, se não me engano. Olha lá, ó. Beleza? Então, a gente tem aqui uma grande rejeição, outra rejeição e mais uma rejeição sendo criada no áudio SD. Cadê? O RSI. Pensei que a gente ia conseguir ter uma leitura de divergência um pouco mais forte. Acabou que não. Beleza. O que nós temos agora pela frente é o seguinte. Olha lá, a vela de 4 horas mostrando já a possibilidade de continuação dessa LTB e de não rompimento, tá? Mas, a princípio, nossa, olha só, padrão de reversão forte aqui também. Bom, a gente, olha só, esses pavis aqui, eles dão indícios, né, de que o mercado não está querendo que o preço chegue nessa região ou que ele fique nessa região. Mas, ao mesmo tempo, como o dólar americano está ganhando força
existe aí a possibilidade do mercado tentar segurar. Então, o dólar australiano está querendo empurrar o preço para cima e o dólar americano está empurrando o preço para baixo, né? A famosa zona de briga. Então, como ele está aqui numa região que, ainda mais que tem notícia do dólar daqui a pouco, então, que ele pode romper, a gente vai manter esse padrão aqui. Eu sei que tem uma distância aqui considerável, né? Daqui são 100 pips até o topo, tá? Até essa região aqui. Mas eu prefiro ter a certeza de que o mercado está indo em uma direção e aí eu entro no suporte que ele fizer. Então, se ele romper aqui, testar suporte e continuar, beleza. Então, eu prefiro entrar daqui para cima do que entrar aqui no meio, tá? E o mercado me enganar e descer e depois ficar aqui tirando onda com a minha cara. Então, eu vou esperar, a gente vai manter a análise de ontem para o áudio SD, esperando que ele realmente saia dessa região de zona de briga aqui, onde ele rompa o fundo ou o topo dessa região aqui todo e nos dê as possibilidades aí de entrada. Beleza? Então finalizamos aqui. Faltou o NZD-USD. Deixa eu até adicionar ele aqui na lista, que fica... porque o NZD-USD também é um dos pares com o dólar que a gente precisa de vez em quando dar uma olhadinha, né? Derretendo, ó que coisa louca. NZD-USD, dólar neozelandês. Nossa, canalzão de baixa que ele fez ali. Ok? Então, vamos colocar aqui no gráfico diário, vamos ver região de suporte também, ó. Tá? A gente vai colocar aqui uma linha, estabelecer essa linha aqui. Tem outra mais embaixo um pouquinho. Outra mínima. E aqui para cima não tem muita coisa a não ser muitas velas nesse sentido. A tendência de baixa está chegando já próximo ao suporte, tá? Então já está chegando próximo ao suporte. E vamos ver essa LTB aqui. Então a gente tem esta. Nossa, opa, saiu. Essa aqui também. Beleza. Pronto. Ah, aí agora é o seguinte, olha só, a gente tinha aqui um fundo que ele rompeu agora, hein?
Olha lá, ó. Olha ele, olha ele, olha ele, ó. Vela de 4 horas, vamos para vela de uma. Putz, muda bastante o cenário com a vela de uma hora, hein? Falso rompimento, ó, suporte, falso rompimento, suporte. Aqui, ó, falso rompimento de novo. E aqui ele faz, tá fazendo agora o rompimento, tá? Na vela de 4 horas, o cenário aqui ele monta pra gente outra situação. Aqui na vela de 4 horas a gente tem, ó, suporte, suporte, suporte e suporte. Tá? Então a gente tem suporte, suporte, suporte e nós temos aqui, ó, resistência, tá? Então dá para a gente entrar aqui nessa venda. Vamos ver aqui o stop loss. Não precisa ser um stop loss muito comprido aqui. Dá para colocar um stop mais curto, de 15 pips. E o take lá no suporte diário, 45, vai chegar no 45. Ah, não vai dar para fazer 45 não. Seria um risco retorno de 1 para 3. É bem capaz do mercado não chegar lá, tá? Ou talvez chegue. Beleza? Então, olha só. Estamos entrando aqui. Lembrando, né? Olha, que temos uma rejeição, mas, tecnicamente falando, a gente tem aqui um rompimento do fundo, o pullback e a possibilidade da continuação agora, tá? Então, dá para entrar aí no NZD-USD. Se você não sabe fazer gestão de risco, então eu recomendo que você não entre. Tá? Você vem aqui, ó, na calculadora. Vamos supor que você tenha aí $1.000. O risco que eu recomendo é de no máximo 2% ou 1% é o ideal para quem está começando. NZD ou USD, você vem aqui na lista, escolhe o par de moeda, NZD ou USD, coloca aqui o stop loss são 15 pips. Manda calcular, ele já te dá o número do lote, 0.07 ou 0.06. Ah, não tenho $1.000, tenho 500, tem problema. Você vem aqui e calcula 0.03, tá? Então, NZD-USD, pode colocar stop de 15 pips acima, vai bater em 63, praticamente. Tá? Dá até para arredondar, 0.63 é o stop loss, e o take vai ser em 0.6240. Colocar 45, tá? Stop loss 0.63 e o take 0.6245. Beleza? Então o preço está aí na cara do gol. Beleza? Então aí, então
Quem fez, fez. Quem não fez, fica olhando para aprender. E aí, dá tudo certo. Beleza, vamos agora para outras oportunidades que não tem um dólar. GBP JPY. Tinha BPJPY, a gente fez uma entrada aqui na semana passada. Quem pegou e deixou posição aberta tá fazendo 300 pips aí. Ou quem saiu no lucro também, com mais 130 pips, né? Mas foi uma posição ótima aqui que a gente pegou. Então, potencial de ter feito mais de 320 pips aí de lucro. Tá? O mercado fez um movimento também que a gente colocou aqui, ó, de rompimento, tá? E retest na zona de resistência, tá? Então vou apagar tudo, vamos ver do zero o que nós temos aqui. Bom, de cara a gente já tem um fundo, né, para olhar, e o mercado já chegou nele. Eu vou colocar aqui a linha no fechamento do preço e vamos desconsiderar aqui as mínimas. Então eu tenho aqui esse ponto e tenho, deixa eu ver aqui, esse nível aqui que é uma bagunça aqui, o mercado fez uma bagunça aqui nessa região, tá? Mas é uma zona, literalmente. Tem uma zona aqui. Tem uma zona. Tá, então aqui a gente teria um movimento, agora sim colocando gráfico de candle. Oxe. Rapaz, se eu quisesse fazer isso por vontade própria, não conseguiria. Eu não tenho a menor ideia de como é que faz, mas deu certo agora. Aqui também tivemos a possibilidade da construção de um padrão harmônico também, tá? Padrão Shark, tubarão, beleza? Ah, e o seguinte, para a gente operar aqui agora, nesse momento de possível reversão, tá? Para a gente fazer uma operação aqui, a gente vai precisar de outros níveis de confirmação. Qual é o principal nível de confirmação que eu preciso para fazer uma compra aqui? Primeiro, alteração ou rompimento de estrutura. Então, se eu for traçar uma LTB aqui, ó, tá bem longe. Tô vendo aqui que tem um monte de notícia no Ien. Tá vendo essas bandeirinhas aqui embaixo? Ó? Essas bandeirinhas são as notícias. O Ien, na Libra. Deixa eu ver que dia que tem notícia no Ien aqui. Esta semana. Deve ser notícia de baixo impacto, pelo que parece. Exatamente. Notícias que não são muito perigosas, digamos assim, né? Ó, mais uma aqui, outras aqui. Ao mesmo tempo, isso aqui é uma caixinha de surpresa. Já vi notícia de baixo impacto trazer muita volatilidade no mercado também.
Tá? Então, olha só. Para eu fazer a decisão aqui, para eu tomar a decisão de entrar numa compra no GBP/JPY, eu precisaria ter uma confirmação melhor, e aí eu posso aproximar mais e mais aqui, ó, mais ainda, esse momento. Então aqui eu tenho mais ajustado possível ao gráfico, uma linha de tendência de baixa, o mercado está indo lá buscar. Ok? Então se ele está indo buscar essa tendência ali, essa linha de tendência, o que acontece? Se houver o rompimento, e o mercado fizer um pullback em alguma região, independente qual seja, aí eu tenho condições e certeza de entrar numa compra no GBP/JPY. Beleza? Se, somente se. Então, deixa eu só confirmar aqui, isso que eu estava querendo ver, ó. Se esse nível aqui é um nível de pullback também. Olha só essa esticada que deu lá para cima, depois ele corrigiu até aqui, nessa zona, nessa região aqui que é uma zona de reversão. Pronto. Agora eu sei se eu compro ou não. Ao mesmo tempo, isso aqui, o preço está agora, olha só, numa região de resistência aqui, ó. Região de resistência do preço, tá? Então ele está chegando aqui, já está encontrando resistência. Então aqui não tem o que fazer a não ser aguardar. Vender aqui eu não acho interessante, porque a gente está próximo de uma região de suporte também muito forte, tá? Que é um nível suporte diário também. E, ao mesmo tempo, como a gente tem um padrão de reversão, a gente também tem o quê? Fundo duplo, tá, galera? Tá? Então, também nós temos um fundo duplo sendo construído aqui. Ó, fundo aqui, mais outro aqui. Beleza? Então, nós temos um fundo duplo. E aí sim, com esses sinais que o mercado está dando, existe a possibilidade da gente pegar uma compra, né? E caramba, se a gente pegar uma compra aqui, vai dar para fazer uma graninha, hein? Olha, ainda tem espaço para buscar um fundo mais baixo, que seria aqui embaixo. Ainda tem espaçozinho para dar uma derretida. Então, por isso que eu não estou muito animado ainda. A Libra não está com essa moral toda, mas o preço ele vem numa queda já desde maio. Está fazendo aqui um fundo duplo que pode fazer uma correção desse movimento aqui. E aí a gente está falando aqui de uma possibilidade do preço corrigir mais de 1000 pips, tá? Não acredito que corrige tudo, pode acontecer também, pode, mas no mínimo aí, uma correção de 1000 pips é totalmente possível, tá? 1000 pips é uma graninha boa. Então, mais uma vez aqui no gráfico de 4 horas, a gente vai ter esse cenário, beleza? E agora é só esperar um rompimento de verdade e ele testar suporte. Paciência, tá? O nome disso. Tem que esperar o mercado se mexer. Eu vou deixar assim, para todo mundo conseguir
Identificar, eu vou apagar essa zona aqui em cima, porque agora essa região aqui não é interessante para nós. O que é interessante para nós é essa aqui, mais próxima. Tá? GBPJPY. Eu estava vendo o Euroaud ontem. Provavelmente já saiu da consolidação. Ele estava bem lateralizado aqui. Fez uma consolidaçãozinha. Isso aqui vai espirrar para baixo e para cima, só que tinha notícia, né? Do dólar australiano. Ele rompeu o fundo, mas não fez pullback. Tá, então aqui no Euroaud a gente pode encontrar aqui um pullback, testar essa resistência e uma possível continuação até esse nível aqui, tá? Pronto. Tá pronta a análise do Euroaud. Rapidinho. Era só o que eu precisava ver mesmo. Euroaud. Vamos ver aqui. NZD também, eu estava dando uma olhadinha, saiu de uma tendência de alta, fez um rompimento. Aí faz o rompimento, faz o retest, né? Ele testa o pós-rompimento a LTA como resistência e caiu aqui. Beleza? Encontrou um fundo. Encontrou um fundo aqui. Consolidou. Consolidou. Está lateralizado. EURNZD. Então vamos ficar. Talvez amanhã a gente consiga pegar alguma coisa aqui no EURNZD. Outro que eu estava olhando era o EuroCAD. Aqui, o EuroCAD também está interessantíssimo. A gente tem essa LTB. Perceba que os níveis, ó, tocou aqui, 2, tocou aqui de novo, tocou aqui também, mais uma vez. Aqui ele faz o rompimento e aí ele começa a tocar como suporte, ó. Aqui faz o falso rompimento, tocou aqui de novo e tocou aqui de novo, tá? E por coincidência ou não, você querendo ou não, tá fazendo aqui o que, ó, um gráfico de 1 hora, mais um fundo. E aí nós temos possibilidades de reversão aqui no EuroCAD também. Tá. Tem um fundo mais baixo aqui, que vai coincidir com 127% de expansão de FIBO, no nível de suporte também. O mercado já testou algumas vezes. Então ele pode romper ou ele pode reverter. E aqui, ó, além dessa FIBO que já não presta para mais nada, a gente tem um movimento de baixa daqui até aqui. E aí nós temos uma correção que chegou a beliscar 88% e respeitou bastante o nível de 61,8 depois. Então, o mercado ele pode ganhar forças. O mercado pode ganhar forças para buscar a expansão negativa de 27% ou a de 61,8. Ou seja, pode fazer esse movimento aqui, tá? Então, o EuroCAD tá interessante. Bateu o suporte, eu vou comprar? Não, não é assim. Mas pode, depende. Tem alguns traders que operam dessa forma. Eu, como sempre falo, eu aguardo que as confirmações devidas. Eu prefiro ver o preço saindo na direção que realmente eu precisaria ver que ele está indo, para depois tomar a decisão de entrar na operação e acompanhar o mercado. Né? O grande lance é a gente conseguir pegar essa
essa leitura, né? Saber ler para onde o mercado está indo. Então, como eu tenho essa LTB também, eu compraria só no rompimento, porque se ele romper, nós teremos aqui uma alteração de estrutura de mercado. Então, se ele mudar a estrutura fazendo um topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, então eu tenho certeza que o mercado está no movimento ascendente que dá para fazer compras. Então, por enquanto, não tenho nenhum sinal ainda, tá? Porém, todavia, entretanto, vou ver que é um nível de resistência que seja mais forte, aqui para a gente poder encontrar uma possibilidade mais próxima, que seria aqui nessa região. Vou colocar com linha pontilhada, tá? Que seria esse fundo aqui, ó. Tá vendo esse fundo aqui? Ó, vários toques nesse fundo. Então, essa região aqui, se ele romper, ó, já testou como resistência aqui. Então, se ele romper, essa região junto com a LTB e depois testar o suporte, aí dá para entrar com a compra. Tá? Então, esse é o movimento que eu vou aguardar para comprar. E se romper o fundo, tá simples, né, de acompanhar também. Se romper o fundo, nós temos, né, a continuação da tendência de baixa e a venda acontecendo. Tá? Então, EuroCAD é isso aí. Então, a gente vai finalizar aqui agora. Vou mandar para vocês aí os prints, para quem quer pegar agora, do que a gente analisou hoje. Lembrando que amanhã tem mais, né, mas deixa eu colocar aqui para enviar para todo mundo. Pronto. Beleza? Tá aí os prints. E lá no canal do Telegram tem as análises que foram feitas ontem. Tá? Vou ler aqui as perguntas agora. Quem quiser fazer pergunta aí, fique à vontade, que a gente já finaliza aqui a sessão. Fora que você faz a compra e fica por quanto tempo? Então, a gente fica um tempo que a gente tiver ali nosso objetivo alcançado. É sempre bom a gente estabelecer metas, né, e lucros e objetivos das operações. Não é questão de ficar quanto tempo, é questão de você saber quanto você está buscando no mercado, tá? Tendo em conta que o dólar está ganhando muito valor, será que o ouro tem tendência a descer no futuro próximo? Rapaz, o ouro é o seguinte, o ouro ele tá muito, ele se valorizou muito por conta da alta demanda dos países que têm a sua moeda lastreada ao ouro. Eles aumentaram as suas reservas de ouro. China e Rússia, tá? São, acho que, os dois países, os maiores países hoje que têm a sua moeda lastreada ao ouro. Então, existe uma demanda ainda muito crescente. Não sei se o ouro vai reverter, não. Pode fazer uma correção do preço, né? Chegando ali em torno de 1480, 1400 alguma coisa, mas depois ele deve subir de novo, tá? Tenho dúvida de como olhar quantos pips é no gráfico. Aí você pode usar essas ferramentas aqui, ó, tá? Essa reguinha aqui, por exemplo, ela vai conseguir falar para você e medir quantos pips são. Quer ver, ó? Eu vou puxar daqui de cima, coloquei na reguinha, tá? De medição. Eu vou colocar aqui e vou puxar até no fundo, ó. Ele me dá ali, ó, tá vendo? Ó, aqui eu tenho 481 pontos e aqui ele me fala 48 pips ou 48,1 pips.
Tá? Então aqui você consegue ter a leitura. Tem outro negócio aqui, ó, essa, como é que é o nome disso, gente? A posição de compra e de venda também é a mesma coisa, tá? Aqui eu consigo ler. Ó, vou mostrar aqui, ó. Ó, 50, 500 e deixa eu mudar a cor, né? Ficou vermelho com vermelho, não dá certo. Vou colocar amarelo. Aqui, ó, 521 pontos ou 52 pips. Aqui é a mesma coisa, 521 pontos ou 52 pips. Tá? A ferramenta já conta para você. Na calculadora, consigo entrar com 0.01? Na calculadora, depende, está falando dessa calculadora aqui? Não, você não é você que vai falar o tamanho do lote. Quem vai falar o tamanho do lote é a calculadora, é o resultado. Essa calculadora serve exatamente para calcular o lote para você. Se vai dar 0.01 ou não, aí são outros 500, né? Por exemplo, se tiver aqui $200, provavelmente ele vai me dar um lote aqui ó, de 0.01, entendeu? Então, quanto menor o capital, mais próximo do 0.01 você fica, tá? Na IQ não tem Forex? Tem, só que não recomendo usar a IQ para operar Forex, tá? A IQ é uma corretora de opções binárias. Ela tem liquidez para mercado de opções binárias. Qual corretor usar? Então, Ulisses, você pode fazer a pesquisa aí no Google também sobre corretoras. Eu posso até te indicar a que eu utilizo, tá? Depois você me chama lá no direct, no Instagram, ou se você tiver meu número no WhatsApp, você me chama que eu te passo. Que plataforma utiliza e indica para Forex? As corretoras de Forex aí. Na plataforma é o MetaTrader 4, que é onde você consegue fazer os trades, as negociações. E aí, corretora tem várias, né? Galera que está começando agora, que está sem saber onde que tá onde se meteu, pode ficar tranquilo que vocês terão um curso, tá, de introdução, um curso que vão dar para você toda a condição de entender o que a gente fala, de acompanhar as análises, de operar com a gente, tá certo? Então vocês podem ficar tranquilo que teremos isso sim. Tá? A gente está ajustando aqui agora o conteúdo das aulas, porque muita gente já era nosso cliente que está aqui, muita gente já acompanhava a gente antes, né, nos meses anteriores, então, querendo ou não, a gente tem uma parcela muito grande de pessoas que já têm um conhecimento já básico para estar aqui com a gente também. Mas a gente vai sim reformular essa questão das aulas, ter uma introdução mais básica para quem está começando agora, tá? É, Hotforex é uma corretora boa? Eu considero que sim. Qual corretora você usa para operar no TradeView? Aqui no TradeView você tem algumas corretoras que você consegue operar. Deixa eu ver se eu consigo ver quais são. São essas aqui. Paper Trading, CQG, Oanda, Forex.com, TradeStation. Eu não, as que eu sei que são de Forex é a Paper Trading, Oanda e Forex.com. Mudou mais, né? A corretora brasileira. Poloniex é uma corretora de cripto trade para criptomoedas. Essas outras aqui eu não conheço, tá?
Então, com essas corretoras, se você abrir uma conta nessas corretoras aqui, você consegue operar por dentro do TradeView, tá bom? Então, não existe plataforma melhor ou pior. A gente ensina você a utilizar o TradeView porque ela é muito mais fluida, ou fluida, sei lá como é que é o nome, do que o MetaTrader 4. O MetaTrader 4 é bem quadradão, assim, parece. Qual é você comparar, não sei se vocês têm idade para isso. Se alguém já ouviu falar no MS-DOS, quem é aí da década de 80, quem nasceu nos anos 80 aí sabe o que eu estou falando. Quem é mais novinho não sabe o que é DOS. Enfim, então o MT4 ele é um pouquinho, assim, você não consegue fazer esses movimentos no MT4, você não tem tanta flexibilidade para ver o gráfico, você tem uma limitação para analisar, enfim. Aqui não, aqui a gente tem muito mais liberdade para a gente analisar o gráfico, mexer e etc. Então a gente utiliza essa plataforma aqui para fazer as análises e o MT4 a gente utiliza para operar, tá? Porque todas as corretoras de Forex têm conta que você possa abrir no MetaTrader 4, tá? Todas as corretoras. Ah, quanto devemos ter de banca para ter lucros bons? Você tem que ter aquilo que você pode arriscar, irmão. O MetaTrader 5, mano, eu assim, ele tem algumas limitações, tá? Eu prefiro o 4 porque ele é mais estável. O MetaTrader 4. As aulas estarão disponíveis na próxima sexta-feira, no dia 13, tá? Vai ser quando a gente vai liberar a nossa plataforma e tudo. Sim, sim, o TradeView parece que é um pouco mais completa para analisar, tem muito mais ferramentas, né? Se você olhar aqui nessa grade de ferramenta aqui, tem muita coisa para você poder usar. Tem ferramenta aqui que eu nem sei como é que usa até hoje. Então, sim, tem muito mais opções do que o MetaTrader 4, sem dúvida. Vamos mandar sinais de entrada sim, tá? A gente vai colocar os sinais para a galera que não pode estar acompanhando ter oportunidade para copiar e colar, beleza? Vamos ter sinais sim. Então é isso aí, pessoal. É, a gente finaliza aqui, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Obrigado aí pela presença de todos vocês. E meu Instagram é o meu nome, vou colocar aqui, porque meu nome não é muito fácil não, né? Mas, vamos lá. Tá, pesquisa lá, Elias Wanaga FX. Aí, galerinha, bora fazer a entrada aí no SDJPY, tá? Stop loss. Stop loss lá em cima, vamos aumentar o stop loss. Então, vamos tentar arredondar lá, ó, 106,40, o SDJPY, venda. Cadê o SDJPY? SDJPY, cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? O SDJPY tá aqui. Cadê que eu não tô vendo? Achei. O SDJPY, stop loss 106,40, tá? O take 105,60.
Beleza? Então é isso aí. Mais uma entradinha. É venda. Você vai colocar no break-even quando você tiver ali em torno de 25 a 30 pips de lucro. Valeu, galera. Até amanhã. Stop loss 106,40. Olha aí no gráfico, pessoal. Tá aqui os números, ó. 106,40. Ih, caramba, não ficou vermelho, ninguém vai conseguir ver. Ó, 106,40, vermelhinho. Stop loss. E o take aqui, ó, 105,60 arredondando, tá? É só vocês pegarem o print aí que vocês vão conseguir ver também. Beleza? Valeu, então. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês. Fui!